Olá pessoal, tudo bem? Professora Nájila Costa, para mais uma videoaula de linguagens. Galera aí da EJE, como é que vocês estão? Espero que com saúde, felizes, conseguindo fazer as atividades, assistindo as videoaulas, E que vocês estejam aprendendo, conseguindo tirar as dúvidas, para que o ano letivo seja concluído com sucesso. Então, a nossa videoaula de hoje, a gente, como sempre, trabalha as divisões, os conteúdos de gramática, literatura e ortografia. Na gramática, vamos trabalhar o uso do advérbio, literatura, o parnasianismo, mais uma escola literária. E na ortografia, o uso do G e do J. Vamos falar de gramática, de advérbio. O que é um advérbio, professora? É um tipo de palavra que exerce basicamente o papel de modificar o verbo. Então, o advérbio ele modifica o verbo, dando um sentido. Aí tem os exemplos. Velhos barcos cruzam o enorme rio. Nós temos aí barcos, Nós temos a palavra velhos e nós temos o verbo cruzar, tá certo? Então, velhos barcos cruzam vagarosamente o enorme rio. Nós sabemos também, pessoal, que vagarosamente relaciona-se ao verbo, que é o verbo cruzar, E acrescenta à frase uma informação, O modo como ocorre o fato verbal, vagarosamente, é por isso um advérbio. No caso, um advérbio de modo, é a maneira, o modo como eles cruzavam, Os barcos cruzavam vagarosamente. Então, ele sempre vem para modificar o verbo. Aí nós temos aí um outro exemplo. O governo divulgou novos dados sobre o crescimento do país. Ontem o governo divulgou novos dados sobre o crescimento do país. A palavra destacada na frase B, ontem, relaciona-se ao verbo divulgar, acrescentando ela uma ideia de tempo. Ontem da ideia de tempo, é um advérbio de tempo, tá certo? Podemos então conceituar assim essa classe gramatical, Então, o que seria conceituando o advérbio? É uma palavra invariável, Só existe uma forma, tá certo? Tanto masculino como para o feminino. Singular e plural também, que se relaciona ao verbo para indicar as circunstâncias de tempo, lugar, modo e etc., em que ocorre o fato verbal. Então, professora, qual é a função dos advérbios? É dar características aos verbos, que é os exemplos que nós já vimos, ou intensificar o sentido de adjetivos e de outros advérbios. A maneira como os advérbios podem ajudar a caracterizar ou a intensificar o sentido dos outros elementos do enunciado é relevante para entendermos os tipos de advérbios existentes. E aí eu coloquei aqui alguns, Existe que nós já vimos nas frases advérbio de tempo, que dá a ideia de tempo, de lugar, de modo, intensidade, afirmação, negação ou dúvida. Então, esses advérbios, eles complementam, o sentido do verbo, eles mudam. E aí nós vamos ver cada um deles, Um advérbio de tempo, vamos ver um exemplo. Ele dá a ideia de quê? De tempo e período dos verbos, a que se refere. Então, quais são esses advérbios? Palavras que dão essa ideia? Ontem, hoje, amanhã, antes, depois, cedo, tarde, sempre, nunca, entre outras. Eu te encontro amanhã. Amanhã é um advérbio de tempo. Nunca vi esse filme, nunca, advérbio de tempo. Ela costuma dormir cedo, também tem, poderia dormir tarde, E nesses exemplos, pessoal, os advérbios de tempo, amanhã, nunca e cedo, ajudam o quê? A especificar os verbos, encontro, vir e dormir, respectivamente. Eles sempre vêm acompanhados de um verbo. E o advérbio de lugar, pelo nome certo, aquilo dá a ideia de lugar, em que o verbo se refere. Quais são esses advérbios? Aqui, ali, lá, cá, colar, perto, longe, dentro, fora, atrás, dentre outros. Aí ele pega esse advérbio e coloca na frase para exemplificar. Venha para cá, tempo. Aliás, desculpa, lugar. Cá é o lugar. Eu estive dentro da sua casa. O lugar que eu estive podia ter sido fora da sua casa, perto da sua casa, Vamos nos mudar para longe. Tá certo? Então, são
advérbios de lugar. Também temos os advérbios de modo, né? Que é a maneira como a ação do verbo foi feita. Quais são os advérbios? Bem, mal, melhor, pior, devagar, rápido, entre outros. Aí ele dá o exemplo. Você foi bem na prova. Então, a forma como ele foi na prova foi bem. Então, advérbio de modo. Ele corre devagar. Andou silenciosamente no corredor. Tá certo? Então, devagar, bem, ajudam a caracterizar como os verbos, né? Eles ocorrem, como eles foram executados. E aí, pessoal, para finalizar nossa videoaula, nós vamos falar da literatura, né? Vamos falar do parnasianismo. Ele surgiu como movimento concomitante ao realismo e ao naturalismo, né? Que aí por isso que no livro você encontra realismo, naturalismo e parnasianismo, né? Todos ao mesmo tempo concomitante. Porém, tendo o gênero lírico como sua principal manifestação. O parnasianismo, pessoal, vem da palavra Parnaso, que segundo a mitologia grega quer dizer o quê? Que se refere a um lugar, um monte, consagrado a Apolo e às musas, em que os poetas, inspirados pela aura do lugar, compunham. Então, parnasianismo você vai lembrar de mitologia grega, de Apolo, de poetas, ok? Quais são as principais características? A linguagem objetiva, a linguagem clara, em oposição à linguagem mais subjetiva do romantismo. A literatura em si é subjetiva, ela já é muita interpretação de cada um. O parnasianismo é a linguagem objetiva, a linguagem direta, a linguagem real. O predomínio de vocabulários e estruturas sintáticas culto, né? O escrever corretamente. Busca pelo equilíbrio formal, né? Sempre tem a forma, né? O dito, o organizado. E predileção pelo soneto, né? Você esquece a prosa e vai para o soneto. E nós temos vários autores, eu coloquei aqui apenas 3 dos principais. O Guerra Junqueiro, que ele foi poeta e político, né? De 1850 a 1923. Teófilo Braga, foi poeta e sociólogo, filósofo e político. Ele iniciou a sua carreira na literatura em 1859 com o jornal literário A Folha. E o Cesário Verde, foi poeta e comerciante. Escreveu muitas de suas poesias em períodos da época, destacando-se o Seminário Branco e o Negro, né? Que aí foi de 1896 a 1898, durou aí 2 anos, ok? Vamos para a nossa ortografia, pessoal, importante. Às vezes a nossa maior dificuldade enquanto aluno é o escrever corretamente, é que letra usar em cada vocábulo, tá certo? E eu escolhi o J e o G por perceber a necessidade de vocês de melhoria, né? Nessas palavras. Então, o uso da consoante G e da consoante J gera muitas dúvidas e causa muitos erros de ortografia, né? O que eu acabei de explicar. Isso ocorre porque essas duas consoantes representam o mesmo fonema, quando formam sílaba com a vogal I, o GI, né? Também com a vogal E, o G. Quando eu digo G, você não vai perceber se é G escrito com J ou G escrito com G. Então, o uso do G ou do J é feito maioritariamente com base no etmo das palavras. Apesar disso, há algumas regras que nos ajudam a identificar. E aí é o que nós vamos ver, essas regras. Quando é que é usada o G? Né? Vamos aprender. Em substantivos terminados em agem, igem e urgem, certo? Então, toda vida que terminar em agem, igem e urgem, que substantivos são esses, professora? Passagem, vestigem, ferrugem, dentre outros. Também terminados em ágio, égio, ígio, ógio e úgio. Aí dá o exemplo, pedágio, sacrilégio, vestígio, relógio e refúgio, dentre outros. Aqui só está um exemplo para cada terminação. Terminadas em ger ou gir, proteger, fugir, fingir, certo? Então, orientações de quando usar o G. E quando usar o J, né? Quando é que o J é usado? Em palavras cujo etmo latino se escreve com J. Aí dá o exemplo, né?
Também palavras derivadas de uma palavra escrita com G. Viajar, viajei, viajando, né? Se é com J, todas as derivações vão ser com J. Em formas verbais de verbos terminados em jar, gear, que está no infinitivo, né? Que é o verbo no infinitivo, terminado em AR, ER ou IR. Viajar, arranjar, lisonjear. E no tupi africana, né? As palavras árabe, pajé, jequitibá, jenipapo, dentre outros, ok? Essa é a nossa videoaula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham tirado dúvidas, sejam capazes de responder as atividades. E a nossa frase de efeito de hoje: feito é melhor do que perfeito. Então a gente vê a dificuldade de cada um. Ah, professora, eu não vou fazer atividade. Faça. É importante você fazer, não queiramos ser perfeitos, precisamos fazer. Beijo no coração de vocês, tudo de bom e até a próxima aula.